Eu ficava no lixão, catando recicláveis para vender, para poder comprar biscoitos, cadernos e lápis, enquanto minha mãe estava em casa, dormindo bêbada. Antes de continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, isso ajuda demais. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo este vídeo. Você já imaginou uma criança de 10 anos revirando o lixo para achar o que comer? Não era um filme. Era a minha vida. Enquanto outras crianças brincavam, eu cuidava da minha irmã de 2 anos com fome e com medo. Minha família era muito pobre, literalmente. Tinha dia que a gente vendia latinha para conseguir um pão velho. Meu pai trabalhava fora, mas gastava o salário com outras mulheres, não me dava carinho e nem atenção era como se eu não existisse. Minha mãe, ela bebia, fumava e gritava o tempo inteiro. Era como viver dentro de um pesadelo, e sem poder acordar. As pessoas da vizinhança mandavam os filhos entrarem quando eu me aproximava. Diziam que eu era filha de bêbada. Na escola, a professora olhava para mim como se eu fosse um fardo. A professora dizia que eu não seria nada na vida. Eu acreditei. Por muito tempo, acreditei. Era comum minha mãe me mandar ao boteco buscar cigarro. Eu ia porque tinha medo dela. Mas o verdadeiro terror me esperava lá. O dono do bar era um homem, nojento, e naquele dia, ele trancou a porta. Me encostou contra a parede e fez o que destruiu minha infância para sempre. Eu tinha só 10 anos. Ele me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, ele ia me matar. E eu acreditei. Eu voltava lá sempre que minha mãe mandava, e ele fazia tudo de novo. Um dia, criei coragem e contei. Mas a resposta da minha mãe foi o pior castigo. Ela apenas disse: "E daí? Ele é meu homem." Minha própria mãe escolheu o amante em vez de mim. Depois disso, entendi que ninguém viria me salvar. Nem minha família, nem os adultos, nem o mundo. Eu era só uma menina, com medo, com raiva, e sozinha. Tinha dias em que eu torcia para sumir. Me escondia no quarto e chorava baixinho. Porque se minha mãe ouvisse, ela batia mais. Ela dizia que meu cabelo era feio, que eu era igual ao pai. Penteava com tanta força que parecia castigo. E talvez fosse. Ela odiava tudo em mim. Certa vez, enquanto minha mãe dormia bêbada no sofá, eu fiquei de olho na minha irmãzinha. Ela engatinhava pelo quintal, e de repente, sumiu da minha vista. Saí correndo, desesperada. Quando encontrei, ela estava debruçada na borda de uma cisterna aberta, olhando para dentro. Meu coração quase parou. Um passo a mais e ela teria caído. Eu gritei, puxei ela pelo braço, tremendo. Acordei minha mãe, achando que ela ia se importar. Mas ela só murmurou algo e voltou a dormir. Foi naquele dia que eu entendi. Se algo acontecesse com minha irmã, a culpa seria minha. Mesmo sendo só uma criança, eu me sentia a única adulta naquela casa. Eu não podia chorar. Não podia pedir ajuda. A gota d'água veio numa tarde. Eu entrei no quarto dos meus pais e encontrei meu pai. Ele estava deitado na cama com outra mulher. Eles nem se incomodaram. Me mandaram sair. Como se aquilo fosse normal. Depois daquela cena com meu pai, eu comecei a pensar diferente. Pensava, quando eu crescer eu quero ser igual àquelas mulheres que meu pai gosta. Talvez, se eu fosse uma delas, ele finalmente olhasse para mim. Era confuso, mas na minha cabeça de menina tudo parecia fazer sentido. Quando eu já estava com 14 anos eu decidi sair de casa. Saí sem dizer nada para ninguém, apenas com a ideia fixa na cabeça. Eu queria ser igual a essas mulheres que ficam nas esquinas se vendendo. Não sabia exatamente o que isso significava, só achava que era o único jeito de chamar a atenção do meu pai. Andei sem rumo por uma rua onde diziam que essas mulheres ficavam. Eu era só uma menina com passos pequenos e uma dor enorme nas costas. Foi então que um rapaz me viu. Ele veio até mim devagar e perguntou meu nome. Eu fiquei parada, sem saber o que dizer. Ele percebeu que eu era nova. Começou a conversar comigo com calma, me perguntando o que eu fazia ali sozinha. Falei que eu queria ser igual às mulheres, que meu pai gostava. Ele ficou em silêncio, respirou fundo, e ali, naquele instante, minha vida começou a mudar. Ele me levou para casa, ficamos no portão conversando. O rapaz não me julgou nem virou as costas. Ele falou devagar, me mostrando que eu podia escolher um caminho diferente. Eu não sabia se acreditava, mas aquelas palavras foram como um fio de esperança no meio do meu caos. Ele passou a aparecer todos os dias, conversava comigo. Aos poucos, algo dentro de mim começou a se transformar. Pela primeira vez, senti que alguém se importava de verdade, e que eu podia ser mais do que o passado que me perseguia. Quando completei 15 anos,
decidi morar com ele. Foi assustador, mas também libertador. Na casa dele, não havia gritos nem brigas, só paz e algum amor tímido. Eu sentia que estava começando a viver de verdade. Ele me incentivou a voltar a estudar. Eu resistia. Achava que não era capaz, que já tinha perdido tempo demais. Mas ele nunca desistiu, sempre acreditou em mim quando eu não conseguia. E isso fez toda a diferença. Voltar para a escola foi um choque. Eu me sentia deslocada, insegura, achando que todos percebiam minhas falhas. Mas a cada dia, minha confiança crescia, mesmo que devagar. Eu queria provar que podia vencer, que não era definida pela minha infância. Ele estava sempre ao meu lado, incentivando cada pequena conquista. Quando me formei no ensino médio, o próximo passo parecia impossível, mas ele disse que eu podia ir além. Foi assim que eu comecei a faculdade, mesmo com todo o medo e as dúvidas. Enquanto isso, minha irmãzinha veio morar comigo. Minha mãe não mudou, e eu não podia deixá-la sozinha naquele ambiente que quase a destruiu. Eu queria proteger a irmã que quase perdi, dar a ela o que eu nunca tive, um lar seguro. E assim, com trabalho duro e apoio, consegui me formar na faculdade de pedagogia. Passei no concurso e comecei a dar aula. Eu sabia que minha história era uma chance de mostrar que ninguém está preso ao passado, por mais escuro que ele seja. Quando me tornei professora, senti que finalmente minha vida havia mudado de verdade. Mas as cicatrizes do passado não desapareceram. Todo dia, ao sentar na minha mesa, eu lembrava da menina que fui, da dor que carregava e das escolhas que me moldaram. Minha mãe, infelizmente, não teve a mesma sorte. A bebida e o sofrimento a consumiram até o fim. Quando ela morreu, não senti alívio, mas uma tristeza profunda por tudo que ela nunca pôde ser, nem para mim, nem para minha irmã. Meu pai. Ele desapareceu da minha vida. Não buscou reconciliação, não mostrou arrependimento. Talvez nunca soube amar de verdade. E eu entendi que, às vezes, o perdão não é para quem fez o mal, mas para quem precisa seguir em frente. Hoje, olho para trás e vejo uma estrada cheia de pedras, mas também cheia de conquistas. Minha história não é só sofrimento. É prova de que a força para mudar pode nascer no lugar mais inesperado, dentro da gente, mesmo quando tudo parece perdido. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo.